Juliana Barros, condenada a 17 anos, foi arrancada de casa por ordem de Alexandre de Moraes, mesmo cumprindo todas as restrições legais. Enquanto criminosos perigosos respondem em liberdade, uma mãe é jogada na prisão. Assista esta matéria da revista Oeste. Isso é justiça ou perseguição? Deixe seu comentário e compartilhe. E sempre falando de notícias em destaques no nosso site, por ordem do ministro do STF, Alexandre de Moraes, uma mulher de 34 anos envolvida no 8 de janeiro foi presa preventivamente na quarta-feira por receio de fuga. Juliana Barros é mãe de 3 crianças menores. Ela foi conduzida para uma prisão em Lusiânia, no estado de Goiás. Apesar da condenação a 17 anos de cadeia determinada pelo STF em 16 de dezembro de 2024, a mulher poderia recorrer em liberdade. A coluna No Ponto, aqui de Oeste, a advogada de Juliana, Valquíria Durais, afirmou que a dona de casa vinha seguindo corretamente as medidas restritivas, entre elas o uso de tornozeleira eletrônica. Alexandre Garcia, mais um caso de uma mãe de filhos menores presa por ordem do STF, mesmo se a lei brasileira prevê que mães de filhos menores possam cumprir parte, pelo menos, da sua pena em casa. Qual a sua opinião sobre esta decisão, mais uma do STF contra uma mãe envolvida nos atos do 8 de janeiro? O que eu ouvi foi para evitar a fuga dela. Ela vai fugir para o Egito, né? Vai atravessar o Mar Vermelho, vai levar os filhos, vai levar o marido, vai deixar a casa onde ela mora. É uma fuga meio duvidosa, né? É meio estranha. E ela estava recorrendo em liberdade. Mas recorrendo a quem? Na igreja? Porque não tem a quem recorrer, né? Advogado De Luca, na CNN, quando foi perguntado sobre a Rumble vai recorrer, ele levou... Como assim? Recorrer a quem? Aí que eu pergunto sempre, o Clesão pode recorrer a alguém? Ele recorreu e morreu recorrendo. Meu Deus. O Clesão recorreu inúmeras vezes para o ministro Alexandre de Moraes. Os advogados do Clesão tentaram demonstrar que ele tinha direito a sair, a cumprir, a esperar, aliás, a sentença em casa por questões de saúde, e mesmo assim esses pedidos foram ignorados. E o Clesão veio a falecer na Papuda. Adalberto Piotto, mais um caso de uma mulher, mãe de crianças, mãe de filhos menores, presa, mesmo se a lei prevê que ela poderia cumprir, poderia esperar, né, o recurso em casa. Sabe que eu tenho lido que as pessoas estão dizendo que não existe mais lei no Brasil? Não, existe. O que existe, na verdade, é a aplicação da lei de acordo com a capa do réu, ou seja, a capa do processo, perdão, de acordo com o réu. E aí é perseguição. Não existe lei aplicada de acordo com o réu. É de acordo com o caso, e o caso, obviamente, se coloca dentro de uma lei, e esta lei diz exatamente qual é a punição, ou em que casos a absolvição pode ser aplicada. Quando você olha para o réu, e todos esses réus, todas essas pessoas envolvidas no dia 8, independentemente da condição que tenham, se é mãe com filhos menores, se é arrimo de família, todas as condições que a justiça sempre tem, por jurisprudência pacificada, tem um olhar diferenciado, até porque não tem gravidade maior, mesmo que seja traficante, mulheres estão conseguindo agora ir para digamos, cumprir a pena em casa, ou seja, prisão domiciliar. Estes presos, estas presas do dia 8, esses réus não têm esse direito. Daí, me permita, Cauti, eu vou voltar no meu ponto anterior. Essa mídia, e eu preciso que as pessoas denunciem o abuso, mais gente denuncie o abuso, mais gente denuncie o arbítrio, porque nós estamos numa justiça arbitrária hoje. Não é a justiça da previsão cabal da lei.
Não é esta, porque contra esta ninguém está reclamando. E se você tiver problemas com uma lei, se alguém perceber que essa lei já passou do limite, que ela não pode mais ser aplicada, tudo bem, vai ser ao Congresso. O Congresso pode alterar. A discussão é com a sociedade. Essa é a função do Congresso. Claro que é um processo que às vezes pode ser mais lento ou mais rápido, mas tudo bem, isso é do jogo da democracia. E parlamentares são trocados a cada 4 anos, ou seja, a pressão, no mínimo 4 anos, ou no máximo 4 anos, mas você vai ter um movimento. O que eu tenho é por parte dessa mídia, e não é só da mídia, cadê aqueles juristas todos do dia 8, da carta lá pela democracia? Aquela gente toda, vamos lá, nenhum deles pode se dizer que não conhece o direito. Claro que conhecem. Eles não veem nenhum problema agora, eles vão ficar silentes. Veja só, a Universidade de São Paulo, que tem a escola provavelmente mais pomposa, mais renomada, a escola do Lago de São Francisco, onde Rui Barbosa, lá em 1920, numa turma de formandos, escreveu a oração aos moços. Veja só, a turma que chegou agora teve aula magna pelo ministro Alexandre de Moraes. Em 1920 estávamos, assim, obviamente os alunos de 1920 tiveram o prestígio de Rui Barbosa, mesmo ausente, por isso que foi enviada uma carta, porque tinha problemas de saúde naquele momento. Mas essas pessoas não vão se manifestar? Para esses presos, qualquer coisa. Não, só queremos a lei. Mas a lei que é aplicada a todos, não esta, digamos, interpretação especial contra essas pessoas. Esse caso dessa senhora, dessa mulher, ela tem direito ao recurso. Ela não cometeu nenhuma infração durante esse absurdo que ela já estava sendo, a ela que foi imposto a ela. Por que esta mulher não está tendo direito a recorrer em liberdade com todas as condições que ela mostrou que ela poderia ter o benefício? Não. Ignora-se qualquer direito, qualquer benefício e manda prender. Arrebenta e manda prender. Pois é, não é o primeiro caso como esse. Lembramos também sempre o caso de Débora dos Santos, que ainda está presa, ficou 1 ano presa, aguardando a formalização da acusação contra ela. Ela que também tem filhos menores. No caso da Juliana, que é a mãe desses 3 filhos que estamos relatando hoje e foi presa por ordem do STF, do ministro Alexandre de Moraes. Ela tem 3 filhos da idade de 7 anos, a mais nova. Outro filho de 9 anos tem complicações respiratórias. O filho de 17 anos tem um quadro de depressão que foi agravado pela prisão da mãe e pelo suicídio do pai. Ou seja, ela é mãe solteira por causa da morte, do suicídio do marido. Isso acontece 3 dias depois de um suspeito de matar a namorada se apresentar na delegacia, uma tomada facada, se apresentou na delegacia em São Paulo e foi liberado. Está respondendo em liberdade. Ele tem 18 anos de idade e está respondendo em liberdade. A mãe de 3 filhos está presa.